Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O bom dia do Papa Francisco e a praça que responde com um aplauso. In questo ultimo tratto del nostro cammino di catechesi sulla famiglia, Nesse nosso última passagem do nosso caminho de catequese sobre a família, nós hoje enfocamos o nosso olhar sobre a maneira como a família vive a responsabilidade de comunicar a fé, de transmitir a fé, seja dentro como fora da família. Inicialmente, podem vir à nossa mente algumas expressões evangélicas que podem contrapor as relações da família e o seguimento de Jesus. Por exemplo, as palavras fortes que todos nós conhecemos e que acabamos de ouvir. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não assume a própria cruz e não me segue não é digno de mim. Naturalmente, Jesus não quer cancelar o quarto mandamento, que é o primeiro grande mandamento para com as pessoas. Os três primeiros são em relação a Deus, e esse é o primeiro mandamento que fala das pessoas. E nem podemos pensar que o Senhor, depois de realizar o seu primeiro milagre para os esposos de Canaã, depois de consagrar a relação conjugal entre o homem e a mulher, depois de restituir filhos e filhas à vida familiar, não podemos imaginar que Ele nos peça para sermos insensíveis a estas relações. Não é essa a explicação. Ao contrário, quando Jesus afirma a primazia da fé em Deus, Ele não encontra uma comparação mais significativa do que os afetos familiares. E, por outro lado, essas mesmas relações familiares, no âmbito da experiência da fé e do amor de Deus, são transformados. Eles vêm preenchidos por um senso maior e se tornam, então, capazes de ir além de si mesmos, criando uma paternidade e uma maternidade mais amplas, e para acolher, como irmãos e irmãs, também aqueles que estão às margens de todas as relações. Um dia, alguém que lhe disse que fora estavam a sua mãe e os seus irmãos que o procuravam, Jesus respondeu, indicando os seus discípulos: Eis a minha mãe e os meus irmãos, porque quem faz o desejo de Deus, esse para mim é um irmão, uma irmã e uma mãe. A sabedoria dos afetos, que não se compram e não se vendem, é o melhor dom do gênio familiar. É justamente na família que aprendemos a crescer naquela atmosfera de sabedoria do carinho. A sua gramática se aprende ali. De outro modo, seria muito difícil aprendê-la. E é justamente essa a linguagem através da qual Deus se faz entender por todos. O convite a colocar as relações familiares no âmbito da obediência da fé e da aliança com o Senhor não os mortifica, ao contrário. Protege, desvincula do egoísmo, guarda, protege do degrado e os leva à salvação,
para a vida que não morre. A circulação de um estilo familiar nos relacionamentos humanos é uma bênção para os povos. Traz de novo a esperança sobre a terra. Quando os afetos familiares se deixam converter ao testemunho do Evangelho, se tornam capazes de coisas inimagináveis que nos fazem tocar com as nossas mãos as obras de Deus, aquelas obras que Deus realiza na história, como aquelas que Jesus realizou para os homens, as mulheres e as crianças que encontrou. Um só sorriso, milagrosamente roubado ao desespero de uma criança abandonada que recomeça a viver, nos explica a ação de Deus no mundo muito mais do que milhares de tratados teológicos. Um só homem e uma só mulher capazes de arriscar e de se sacrificar por um filho de outros e não só para o seu, nos explicam coisas do amor que muitos cientistas não podem entender mais. E lá onde existem esses afetos familiares, acontecem esses gestos do coração que nos falam muito mais forte do que as palavras. O gesto do amor. Isso nos faz pensar. A família que responde ao chamado de Jesus entrega a direção do mundo à aliança do homem e da mulher com Deus. Pensem no desenvolvimento desse testemunho hoje. Por exemplo, podemos imaginar que o timão da história, da sociedade, da economia, da política, seja entregue, finalmente, a aliança do homem e da mulher, para que o governem ou dirijam com o olhar dirigido à geração futura. Os temas da terra e da casa, da economia e do trabalho, teriam uma música, um ritmo muito diferente. Quando dermos protagonismo, a partir da igreja, à família, que escuta a palavra de Deus e a coloca na prática, nós seremos como um vinho bom das núpcias de Canaã. Nós fermentaremos como o fermento de Deus. Com efeito, a aliança da família com Deus é hoje chamada a combater a desertificação comunitária da cidade moderna. Mas as nossas cidades se tornaram desertificadas, se desertificaram por falta de amor, pela falta de sorrisos, muitas diversões, muitas coisas para perder tempo, para nos divertir, sorrir, mas o amor, falta o amor. E é justamente a família, palavras improvisadas do Santo Padre, que as acrescenta ao texto original. É justamente a família, o pai, a mãe, que trabalham e com as crianças. É o sorriso de que a família é capaz de vencer esta desertificação das nossas cidades. E essa é a vitória do amor da família.
Nenhuma engenharia econômica e política pode substituir esta contribuição das famílias. O projeto de Babel constrói arranha-céus sem vida. O Espírito de Deus, ao contrário, faz florescer os desertos. Temos que sair das torres e das salas blindadas das elites para frequentar novamente as casas e os espaços abertos das multidões, abertos ao amor da família. A comunhão dos carismas, aqueles doados ao sacramento do matrimônio e aqueles concedidos à consagração pelo reino de Deus, a comunhão dos carismas é destinada a transformar a igreja em um lugar plenamente familiar para o encontro com Deus. Vamos avante nesse caminho, não vamos perder a esperança. Onde existe uma família com amor, e aquela família é capaz de aquecer o coração de toda uma cidade. Com seu testemunho de amor, pode aquecer uma cidade inteira, diz o Papa. Rezem por mim. Rezemos uns pelos outros para que sejamos capazes de reconhecer e de receber as visitas de Deus. O Espírito levará então alegria nas famílias cristãs e a cidade do homem vai sair da sua depressão. Obrigada. O Papa, então, que convida